Pessoa que se sente muito ansioso ou muito ansiosa quando é exposto aí a situações sociais, né? Você se sente apreensivo, tem medo do julgamento, tem medo de ser humilhado? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância da exposição gradativa. Vou explicar o que é isso. Exposição gradativa, tá? É quando nós nos expomos aos poucos aquilo que nos dá medo. Então, na terapia cognitivo-comportamental, né, quando a gente fala aí sobre o tratamento da ansiedade social, da fobia, né, que é mais conhecida comumente como fobia social, nós aos poucos expomos os nossos pacientes ao medo que ele tem, né, ao medo social. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o porquê é tão importante se expor socialmente, né? Se expor de forma gradativa aos seus medos, aos seus anseios. Então não sai daí. Bom, eu sou a Gabriele Costa, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a importância, né, de você se expor caso você queira aí aprender a lidar, a superar a sua ansiedade social, tá? Mas antes, aquele recadinho básico, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar sempre aí informado, né? Receber a notificação quando um vídeo é postado aqui no canal, tá? Curta esse vídeo, compartilhe essas informações, como eu sempre falo aqui no canal, informação liberta, tá? Então vamos lá, Gabriela, por que é tão importante eu me expor, né, aos meus medos, aos meus receios aí com relação à minha ansiedade social? Primeiro ponto, ao você se expor socialmente, consequentemente, né, você vai sentir aí algumas reações fisiológicas. O que é isso? Então, se você sente taquicardia, às vezes sua mão sua, você sente que você começa a ficar vermelho, né, ruborizado, sua boca seca, sua garganta é como se tivesse um nó. Todas essas, né, são reações fisiológicas, tá? Despertadas aí pela sua ansiedade. Então, como que isso funciona? Para nós é como se fosse um sinal de alerta. O seu corpo, né, entende que você está em perigo e ele começa a emitir essas reações para que você tenha aí dois comportamentos. Ou você fuja daquela situação, né, ou você lute. Tá? É como se fosse um aviso, ó, tá acontecendo algo, tá? Por isso que nós, né, se a gente tem receio de alguma coisa, no nosso caso aqui, como estamos falando da fobia social, se você sente receio, né, em se expor socialmente quando você está numa situação onde você está se expondo, possivelmente você possa ter essas reações. Então, quando você se expõe aos poucos, de maneira gradativa, essas reações virão como consequência, porque você está com receio daquilo, porém você compreende que aos poucos ela vai passar, né? Então vai vir aquele pico com todas aquelas reações, mas aos poucos ela tende a diminuir. Então você a enfrenta e você de alguma forma consegue compreender, entender, não, eu estou me sentindo assim, mas com o tempo isso vai passar. Isso vai diminuir. Então você permite enfrentar e aprender a lidar com todas essas sensações que você está tendo naquele momento. Por isso que a exposição é muito importante, porque se eu começo a sentir aquelas reações e logo fujo, me esquivo de tudo aquilo, passa, né? Diminui, afinal eu fugi daquilo. Mas eu não aprendo a lidar. Então a minha tendência é sempre me esquivar. Ou seja, logo, né, eu nunca vou conseguir lidar com o socializar, entende? Então, por isso que é importante você se permitir. Eu vou sentir, vai ser horrível a princípio, mas eu sei que com o tempo, eu estando aqui, eu enfrentando isso, vai diminuir. Segundo ponto, a exposição, ela vai permitir que você pratique habilidades comportamentais que você precisa para lidar com essas situações sociais, exatamente, tá? As situações sociais, os comportamentos, a habilidade social, ela é treinável, né? Então, se você se expõe, você tem a oportunidade de praticar essa habilidade. Então,
vendo ali, né, como eu puxo conversa com uma pessoa, como eu me exponho no meu ambiente de trabalho, aos poucos, obviamente, mas você vai entendendo que dá para treinar essas habilidades comportamentais. Então, por isso que se expor de maneira gradativa é tão importante. Terceiro e último ponto é que a exposição, ela funciona porque ela te propicia, tá? Uma oportunidade para você testar as suas crenças enraizadas. Como assim, Gabriele? Na terapia cognitivo-comportamental, nós falamos que as situações são neutras, então tenho uma apresentação no meu trabalho. Essa situação, ela é neutra. Eu, através das crenças que foram aí criadas, né, desenvolvidas ao longo da minha história de vida, vou criar uma maneira, né, de enxergar, de interpretar essa situação. Então é como se eu pegasse esse óculos aqui e colocasse, e a partir desse óculos eu só enxergo as situações sociais com receio, com medo, vou ser humilhado, vou ser julgado, vou ser exposto, vão descobrir que eu não sei sobre o que eu tô falando, vão perceber que eu estou ansioso, que eu estou ansiosa. Percebe? São lentes. Essa maneira de enxergar, né, tem 3 níveis aí, são os pensamentos automáticos, crenças intermediárias e as crenças centrais, as crenças enraizadas. Quando eu fujo de situações sociais, eu me esquivo, eu não vou lá e tento enfrentar, eu estou dando crédito a essa minha crença enraizada. Então, possivelmente, sua crença seja de incapacidade, eu não sei agir socialmente, eu vou passar vergonha. Se eu não vou e não enfrento a situação social, eu fortaleço essa crença. Tá vendo? Eu sabia que eu não dava conta, que eu não era capaz, não fui, não fiz, não me expus. Entende? Já quando você se propicia a ir lá enfrentar, mesmo diante das dificuldades, do medo, do receio que você sente, você começa a diminuir a carga, vamos colocar assim, diminuir a carga dessa crença, porque você fala, peraí, eu achava que eu era incapaz de lidar socialmente, mas eu fui lá e apresentei o que eu precisava apresentar. Até gaguejei no começo, fiquei, né, um pouco, eu suei um pouco, fiquei um pouco vermelho, mas eu dei conta. Então, a intensidade dessa crença, ela tende a diminuir. Eu começo a reestruturar essa crença. Compreende por que é importante a exposição? Porque você precisa se expor, né? Mesmo aí diante do receio, do medo que você tem? Bom, esses são os 3 principais motivos aí pelos quais eu sugeriria que você se expusesse mais às situações que te geram medo, tá? E uma dica aqui, uma sugestão também, comece por aquilo que te dá menos, onde o medo é menos intenso, aquelas situações onde, não, aqui eu até consigo fazer, né, não é tão intenso pra mim, pra depois você ir aí pro mais intenso. E é óbvio, se você sente que não consegue, que não dá conta, não tá conseguindo lidar de fato com tudo isso, sente que tá muito agravante, procure a ajuda de um profissional, tá? Esse vídeo não exime de qualquer forma, né, você buscar aí um acompanhamento terapêutico, se necessário psiquiátrico, tá bom? Aqui eu coloco apenas informações para o seu conhecimento, para que você aprenda sobre a ansiedade social, sobre o transtorno de ansiedade social. Tá certo? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!